A coisa que eu mais gosto num negócio é um custo de replicação de um produto baixo ou até inexistente. Você pode ter surpresas positivas. Eu abri o Viver de Renda hoje. Pô, se vender, sei lá, 1.000 vagas, 2.000 vagas, tá legal. Mas vai que vende 10, por exemplo. Eu não vou deixar fazer isso porque não tem suporte suficiente para dar para as pessoas, né? Eu limitaria antes. Mas eu posso ter surpresas positivas, que nem eu já tive lá atrás. Tem outros locais onde não tem surpresa positiva. Você não consegue ter uma surpresa muito grande em termos positivos. Então, voltando no tempo, eu vejo todos esses pontos que me exporam a locais onde você pode ter um retorno exponencial ao longo do tempo. Eu queria saber que pontos foram esses para vocês. Quando é que vocês entraram no mercado de capitais, por exemplo? Contei. Bora. Bom, eu entrei no mercado financeiro no ano de 2015. Né? Foi quando eu fiz meu primeiro investimento. Tinha quantos anos, Murilo? Tinha 20. 20 anos. 20 anos. Eu era o menor aprendiz no cartório, que eu falei do lado da Bolsa de Valores. E eu lembro até hoje, foi o mesmo ano que eu iniciei minha faculdade de contabilidade. Paguei ali a mensalidade, sobrou R$ 40 no meu salário. Aí eu falei, mano, o que eu vou fazer com R$ 40? E aí eu fui numa livraria, ali no Shopping Light, e comprei meu primeiro livro relacionado ao mercado financeiro, que era sobre Tesouro Direto. E ali eu entendi que com pouco dinheiro eu poderia investir, e era mais seguro do que a poupança, toda aquela situação. Eu falei, pô, isso aqui é acessível. E aí no outro mês eu fui e comecei a fazer meus primeiros investimentos. E cada vez mais eu fui estudando tanto o canal do Primo, quando surgiu, o seu, da Natália. Fui me desenvolvendo cada vez mais, a fim que em 2016 foi quando eu consegui um estágio no Banco Bradesco, né? E ali o meu salário foi para R$ 2.500. Então eu sobrevivia com 680, foi para R$ 2.500. Falei, agora eu tô milionário. Tô rico. Agora já era, tô rico. E aí eu cometi um erro que eu vejo que a maioria das pessoas acabam cometendo quando começam a ter uma renda maior, que é sair comprando tudo aquilo que sempre sonhou sem ter um controle financeiro efetivo. E comigo não foi diferente. Até Assim, né, Murilo? Exato. Nossa, caiu 2.500. Paguei a faculdade, agora tô assim, tipo isso. E aí eu lembro que aí eu paguei a faculdade, gastei um dinheiro lá que não tinha que gastar, eis que veio o cartão de crédito e o cheque especial. Né? Eu tinha uma noção do que era, tal, tava evoluindo nessa parte, mas nunca tinha usado mesmo. E aí eu lembro que no outro mês eu acabei gastando todo o dinheiro, aí eu falei, pô, eu esqueci de pagar a faculdade. E aí eu falei, vou tentar pagar aqui com esse dinheiro que tá aqui na conta. Só que aí era o cheque especial e acabou pagando. Eis que... Eu sei que no final eu tive uma dívida de 5 mil que virou R$ 20.000. Caramba. Em menos de um ano. O Selic tava nas alturas também, em 2016. E aí eu falei, pô, eu preciso fazer mais dinheiro. Foi quando eu criei um Instagram, que era MV Outlet na época, que era Murilo e Vinícius. Então eu e o Vinícius já tava desde sempre caminhando junto. Juros compostos da relação de vocês, né? Foi evoluindo ao Na longo do sociedade, deixar claro isso aqui. E aí a gente começou a fazer renda extra, consegui quitar essa dívida em um ano. E eu falei, pô, agora eu tenho que evoluir muito mais a parte de multiplicar o meu dinheiro do que só ficar aqui subtraindo e pagando dívida. E aí foi quando eu comecei a investir um pouco mais em bolsa, isso já era 2017, né, início de 2017, e continuo investindo até hoje. Né? Fui diversificando, fui expandindo, fazendo mais dinheiro para investir cada vez mais, que é o que eu acredito no longo prazo. Cara, é um momento... Não era Arapuca, né? Harajuku. Harajuca ou é o Harajuku. momento que a gente entrou no mercado? Então, a gente já citou alguns, né? Que você falou do livro, por exemplo. Tá. Mas é porque eu acredito que esse momento de entrada no mercado é um momento que muda a vida pelo seguinte. Para a pessoa ficar rica, né, ou ela vai ter que trabalhar muito durante algum tempo, Sim. com um negócio, por exemplo, ou investir alguma coisa durante muito tempo, que é com a parte dos investimentos, perfeito, ou combinar as duas para conseguir chegar lá. Então, é que o mercado de capitais, para mim, é algo que pode tirar esse pessoal que pensa, poxa, eu nunca vou ser milionário, por mais que você não tenha nascido com severas desvantagens. Sim. Né? E aí, talvez ele veja, não, com o mercado, ao longo do tempo, se eu investir um pouquinho com juros, uma hora eu chego lá. Cara, eu sempre tive uma inclinação, de alguma forma, pro dinheiro. Sempre tive uma inclinação. Tanto é que algo... eu corri um grande risco na minha vida de fazer besteiras ligadas a dinheiro. Eu corri um grande risco a isso. Eu comecei a minha busca no mercado financeiro porque eu queria, de fato, ficar rico. Não tinha outra explicação. Eu não comecei porque eu queria mudar a sociedade ou porque eu tinha um propósito bonito. Uma pergunta, já aproveitando que o Murilo falou que escreveu no caderno quando estava na escola, um dia eu vou ser rico. Quando que você definiu que queria ser rico?
Olha, eu acho que o primeiro momento, que não necessariamente eu tinha essa clareza de que eu queria ficar rico, mas que eu descobri que eu gostava de dinheiro, foi, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu devia ter algo na casa dos 10 anos de idade, talvez. 10 anos. Você tinha quanto, Murilo, na época? Tinha 10. 10 anos? É, 10 pra 11 anos. Olha só. Cara, Eu Que era a tinha quarta, quinta 27. série. É sério, eu não tô zoando. a Malu foi bem depois, mano. Eu tinha 27. Você não imaginava, né? Não, dinheiro. Eu tava ali bem, com aquele dinheirinho ali. Eu acho que a gente tem algo em comum nesse ponto, porque eu também tinha 10 anos. Se eu pego a primeira lembrança de eu citando essa questão de ser rico, até passada pela minha avó. Eu nasci em 88. Em 98 você teve o fim da paridade entre dólar e real, né? O real foi criado em julho de 94, era 1 para 1. Em 98, passada ali a campanha política, pá, disparou, foi para 2 para 1. Acabou essa paridade. E eu lembro que eu comecei a fazer conta pra minha avó, eu tinha 10 anos, falando, olha, se eu poupar tanto, eu terei tantos dólares no futuro. E tantos dólares pra fazer não sei o quê. Aí minha avó me falou, Bruno, mas por que você tá falando dólar? Nossa moeda é o real. Daí eu falei, não, mas é porque o dólar vale mais. Eu quero ser rico. Eu tinha 10 anos também. Caramba. Então se você não definir isso aos 10 anos, esquece. Não tô Aos brincando. 27 dá. Só pra deixar bem claro. Aos 27 A ainda segunda funciona. chance é aos 27. Segunda- Ou aos 10 ou aos 27. Por favor, Thiago, Falando prossiga. isso de 10 anos dá, só antes de eu nesse contar período. sobre a minha história, ontem eu tava assistindo um filme de Tolkien, né? E que, Já aliás, tem filme disso? tem um filme do Tolkien, da biografia dele, assim. E É o cara do Senhor dos Anéis. É o cara do Senhor dos Anéis e tal. Só que, quando eu comecei a estudar sobre Tolkien, eu vi que, na verdade, ele é muito mais que o cara do Senhor dos Anéis. É muita profundidade, tem muitas camadas de simbolismo e reflexão. Tem muitos livros escritos, assim. E ele viveu numa época ali onde tinha o C.S. Lewis também. Eles tinham correspondência entre eles, né? Sim, ele converteu o C.S. Lewis, acredita? Então, assim, o C.S. Lewis que escreveu Nárnia, né, como um livro, como uma história que tem todo um simbolismo cristão, né, no final das contas teve um dedo muito forte de Tolkien, porque Tolkien acabou, em outras palavras, né, interferindo na conversão do C.S. Lewis. Até que eles tinham uma discussão, porque um era evangélico, o outro era mais católico. Então, e numa época de Chesterton, é muito legal. E aí eu tava vendo ontem a biografia do Tolkien, e um filme que eu acho muito lindo, maravilhoso o filme, mas o filme em si não é tão divertido, assim, mas é bacana pra quem curte Tolkien. E o que me chamou a atenção nisso de ter começado aos 10 anos é que Tolkien escreveu e lançou o seu primeiro livro, que foi O Hobbit, com 45 anos de idade, cara. Nossa. Nossa. Com 45 Tá anos de idade vendo? lançou O Hobbit. Eu achando 27 tarde. Então, isso que é interessante. Quando eu vi, eu falei, que legal, com 45 lançou O Hobbit. Aham. E aí, cara, acho que talvez tenham sido mais 15, 16 anos pra ele lançar a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Aham. Então ele foi escrevendo muito, com uma idade muito avançada. Ainda assim ele virou Tolkien, esse legado todo. E ele teve muita contribuição para um literário, né? Por isso que eu falei dele, porque com 45 ele lançou o primeiro projeto dele ali que deu super certo. No meu caso, essa história que deve ter sido aí próximo dos 10 anos, né? Ela começou numa ótica onde eu era um cara, acho que muito perdedor na vida, assim. Eu era muito perdedor. Muito perdedor. Então, na escola, sabe? Eu era aquele cara que não era chamado no time do futebol, não era o cara com os amigos, eu era muito perdedor, assim, de certa forma. Sofria bullying. Bullying, tudo isso. Eu lembro, né, de uma cena num colégio antigo, né, que eu estudava, que era o Galileu Galilei, assim. Tinha eu e um amigo, assim, e todo mundo excluindo a gente querendo fazer parte da conversa e eles excluindo a gente, não querendo andar com a gente, etc. Aquele colégio que você comprou e mandou demolir outro dia? Tô brincando. Assim, tem um pouco disso. E como eu acho que eu era perdedor em muitas coisas na vida, eu acho que eu encontrava de alguma forma jogos que eu pudesse ganhar. Isso foi muito importante na minha trajetória, encontrar as brigas que valia a pena comprar. Porque se você quer jogar num jogo onde você já parte da premissa que você vai perder, você tem muito mais dificuldade para ganhar, não é um jogo onde vai valer a pena o seu esforço. Então acho que isso aqui tem muito a ver com encontrar o seu talento. E mais ou menos aos 10 anos, eu lembro que a minha mãe, ela ia pagar uma funcionária lá de casa, né? E ela deixou uma nota de R$100 na mesa. E eu lembro que eu olhei para essa nota de R$100 por algum motivo. E eu queria essa nota para mim. Eu nem sabia o que representava R$100, mas eu queria essa nota para mim. Aí eu falei, mãe, me dá esse dinheiro. Me dá essa nota. Ela, não, Thiago, você tá louco? Imagina um menino de 10 anos, R$100, tá louco? Aí eu, não, me dá esse dinheiro, me dá esse dinheiro. Ela, não, não. E eu comecei a chorar na época. Eu falei, não, mas eu quero esse dinheiro e tal. Aí meu pai veio e resolveu a situação, não me deu. Mas eu lembro que ali
eu comecei a gostar de dinheiro. Eu nem sabia exatamente o que ele representava, mas eu sabia que era dinheiro, era um sinônimo de alguma coisa, de um jogo, de poder de compra, de alguma coisa. E aí eu fui crescendo. E eu sempre fui muito novo nas coisas que eu fazia, não é? Então, eu sempre fui adiantado na escola, eu faço aniversário em outubro, e eu entrei na faculdade muito cedo. Quando eu passei no vestibular, eu devia estar ali com 16 anos para 17 anos. Eu comecei a faculdade muito cedo, eu lembro que eu vi uma palestra de alguém falando sobre análise técnica na época, né? E quando eu olhei para aquilo, e eu lá com meus 17 anos, e um cara que já assistia filme de mercado financeiro, querendo ser o cara do filme, que ficava rico, né? Eu pensei o seguinte, eu falei, eu quero trabalhar no mercado. Eu peguei um dinheiro, né, que os meus pais tinham deixado para mim, fui investir, e eu perdi esse dinheiro. Aquela história que todo mundo já conhece, perdi uma semana. E aí eu falei, pô, peraí, não é possível, tem gente que fica rica, esse jogo é o jogo que eu preciso ganhar. Eu olhava pra isso como um jogo, basicamente. Eu queria ficar rico. E aí eu peguei essa grana e eu comecei a estudar, e eu falei, caramba, foi por isso que eu errei. E aí continuei investindo. E aí, eu muito cedo, eu comecei a fazer alguns investimentos num fundo da geração futuro, na época. E aí eu conheci um assessor, na época, que era um assessor chamado Sullivan. E ele todo de terno, e eu jovenzinho e tal, e ali comecei a pagar uns boletos de R$ 300 por mês ali para investir, comecei a entender aquilo. Eu ia na Paulista, num prédio gigante, e eu sempre ia lá um monte de terno. E eu falava, caraca, é isso que eu quero para mim, eu quero estar aqui. E eu na faculdade era 17 anos, né? Aí foi passando o tempo, falei, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Eu comecei a fazer entrevista e tentar me aplicar para todas as vagas. Com 17 para 18 anos, e eu tinha começado na faculdade, então não passei em nenhum lugar, nenhum banco de investimentos, e aí eu comecei a virei garçom, eu virei aquela coisa que todo mundo já sabe, comecei a trabalhar de barman e tal, de noite, de madrugada, comecei a juntar dinheiro, e ninguém queria me contratar no mercado financeiro, eu achava um absurdo, porque eu olhava pro lado e falava, cara, eu vou ser o cara mais aplicado do planeta, ninguém vai trabalhar mais do que eu nesse lugar, eu vou ganhar esse jogo. E eu queria ganhar, eu queria ficar rico, eu queria crescer, e não tinha ninguém que queria mais do que eu, assim. E aí eu fui trabalhar na Hershey's, né? Fui trabalhar na Michael Page como headhunter e tal. E ninguém deixava eu entrar no mercado financeiro, cara. Não é possível, eu queria trabalhar, cara. Ninguém queria me dar trabalho, ninguém queria. Aí me ligaram uma vez uma oportunidade para eu empreender, para eu virar um assessor de investimentos. Numa época onde tinham 500 assessores no Brasil, nem tinha esse nome. Aí eu falei, eu vou trabalhar aqui. Quanto que é o salário? Aí eu descobri no primeiro dia que não tinha salário. Aí a oportunidade vem, né? Eu falei, pô, mas como você não tem salário? Não tem salário, toma aqui. Eles me deram um cartão com o meu nome, Thiago Nigro, eu tenho até hoje. Thiago Nigro, a corretora da época e tal. Eu falei, cara, e agora, como eu ganho dinheiro? Você precisa prospectar pessoas. Eu falei, não é possível. Mas eu sei investir e tal. Ele falou, mas você vai ter que prospectar. Eu fiquei 7 anos prospectando pessoas e ajudando pessoas a investirem. E aí foi quando eu ganhei dinheiro de fato, né?